Olá, o programa Família Etc e Tal, mais uma vez de volta. Após um tempinho aí de férias, né? Vocês puderam assistir o nosso programa de artesanato com as crianças, uma ideia bem legal para fazer em casa com a família. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto que talvez acredito que você já tenha ouvido falar. Sabe aquela pessoa, tanto criança, adolescente ou adulto, que não para? Parece que ele é ligado no 220 o dia inteiro, corre, pula, vai para lá, vai para cá, e os pais às vezes não sabem o que fazer? Pois é, será que essa criança tem TDAH? O que será que é isso? Bom, para responder o que é TDAH, hoje eu recebo a doutora Marlene Vieira, psicóloga, especializada em neuropsicologia e teóloga. Atende aqui em Cubatão há mais de 15 anos. Doutora, muito obrigada por atender o nosso convite. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui nesse programa, contribuindo de alguma forma para a comunidade. Com certeza. Bom, o pessoal deve estar aí perguntando, né? Que diacho que é isso de TDAH? Queria que você explicasse o que é o TDAH. O TDAH é uma doença, né, um transtorno que a gente pode detectar ainda na fase de infância. Significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno ele se manifesta de uma forma comportamental, né, o comportamento da criança muda e por isso que é difícil diagnosticá-lo. Esse transtorno tem 3 eixos: o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. O déficit de atenção seria: a criança não tem atenção, ela faz as coisas de maneira relapsa, ela se distrai com facilidade, está sempre no mundo da lua, não presta atenção no que faz. A impulsividade seria: ela age sem pensar. Ela não gostaria de ser assim, mas ela age sem pensar, ela corre riscos, né, de acidentes domésticos, porque ela sobe, desce em todos os lugares. E a hiperatividade seria uma criança que ela não consegue parar, por mais que ela queira, ela não consegue parar. Se ela tiver que ficar um tempo parada, vamos supor, sentada por um determinado tempo, porque a situação exige, ela vai ficar ali, mas de alguma forma ela vai mexer qualquer parte do corpo, vai ter uma agitação motora, ou com pernas, braços, e para ela será uma tortura ficar ali. Uma hora ela vai fugir daquela situação. Então ela age de uma forma que é difícil de parar e, portanto, também ainda dificulta mais a atenção e a concentração. Existem 3 tipos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é muito bom a gente saber definir. Porque nós temos o transtorno de déficit só de atenção, que é colocado, que a sigla é TDA, que geralmente acontece mais em meninas, né? As meninas têm mais esse tipo de transtorno. Existe o transtorno de simplesmente ter hiperatividade e impulsividade. Então a criança ela tem atenção, né? Ela pode ter atenção. Se ela tiver uma inteligência superior, ela vai andar na sala de aula, bagunçar, correr e tal, e mesmo assim ela vai aprender, porque ela não foca, não tira a sua atenção, ela é focada na atenção. E tem o combinado, que tem os dois, tanto o déficit de atenção como hiperatividade e impulsividade. Certo. E quem é que pode diagnosticar esse transtorno? Se existem exames para isso, como que é feito? O TDAH não tem exames clínicos que comprove o transtorno, porque na realidade o TDAH é uma disfunção dos neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles fabricam dopamina, serotonina, e isso faz com que o nosso cérebro funcione. O TDAH, o que se tem de estudo é que pode ser, né, que os neurotransmissores da dopamina estejam em pequena quantidade e por isso afeta lá no lombo frontal, onde nós temos a área da atenção, da motricidade, da percepção, e aí, estando em pouca quantidade, tem que ser equilibrado. A Organização Mundial de Saúde, por meio do CID-10, que é um órgão que padroniza todas as doenças mundialmente, eles têm algumas características. Então, eles têm itens
de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. A criança ou adulto tem que ter esses comportamentos há pelo menos 6 meses e terem 7 itens de cada um desses comprovados. Seria mais ou menos isso. O trabalho é feito pelo psicólogo e pelo neurologista, seria o diagnóstico, né? O psicólogo investiga e o neurologista faz o complemento e define se é ou não. Essa avaliação é feita por observação, dados, entrevista. Então é determinado assim, eu tenho que ter esse comportamento de déficit de atenção ou hiperatividade em pelo menos 2 ambientes a criança tem que ter. Então, o adulto teria em escola, em ambientes sociais, em casa, no trabalho. E a criança seria em casa, ter o mesmo comportamento, na escola e nos ambientes sociais. Porque se ela tiver apenas em um ambiente, por exemplo, em casa ela é um santinho e na escola ela é o contrário, o que está acontecendo aí, na realidade, deve ser algum problema, algum transtorno de ambiente, dificuldade familiar, dificuldade na escola, mas não é um transtorno, porque é um comportamento que muda, certo? O neurologista ou psiquiatra, que também pode ser um desses 2 profissionais para detectar, ele pede um eletrocefalograma da criança ou do adulto só para diagnóstico diferencial, para comprovar que esse cérebro funciona normalmente. É isso que acontece. E também, atualmente, nós temos uma nova ciência, que é a neuropsicologia, que por meio de testes projetivos e testes psicológicos e neurológicos consegue detectar as funções do cérebro que estão ou não funcionando. Por exemplo, ela define que tem déficit de atenção, déficit de organização, e aí, em base nesses relatórios do neurologista, do neuropsicólogo, o neurologista pode realmente definir. Ou seja, é uma equipe, né, multidisciplinar que acaba fechando esse diagnóstico. Jamais uma pessoa, porque hoje está muito na moda, né? Qualquer coisinha, a criança é hiperativa. A criança é um pouquinho mais agitada, será que ela é hiperativa mesmo? Ou será que está faltando limites? Educação, que às vezes os pais deixam de dar em casa e querem que sejam dados na escola ou em outro lugar, né? Então precisa se avaliar muito bem isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Doutora, e pode alguém ter características de TDAH e não ser? Pode sim, isso é bem frequente de acontecer, né? Isso acontece com frequência no diagnóstico diferencial, porque uma pessoa, principalmente criança, pode estar passando por uma situação difícil, ambiental ou social, e a criança ela não codifica, não percebe os seus sentimentos, né? Não diz, eu estou depressiva, estou irritada por causa disso. Então ela manifesta com o comportamento. Então ela muda o comportamento. Então ela pode estar irritada porque tem algum problema dentro de casa, ela pode estar irritada porque ela está com dificuldade na escola, está sendo rejeitada. Porque não dormiu direito. Exatamente, porque não dormiu direito. Então, e esse comportamento pode perdurar por alguns dias ou meses, até que a situação se reestabilize. Então, tem essa dificuldade. Criança também de 3 a 6 anos, ela já tem uma certa energia na sua fase de desenvolvimento da primeira infância, em que ela é por si só hiperativa, ela está descobrindo, ela descobriu a sua própria energia, descobriu que é uma pessoa, e aí ela vai vasculhar este mundo. Já são características próprias da idade. Exatamente. Né? E olha a energia, hein? A energia. Põe energia nisso. O que ajuda a diferenciar esse diagnóstico seria mais ou menos assim, a perduração e se essa hiperatividade está dificultando a sua vida social. A partir do momento que isso se torna um transtorno para aprender, para relacionar, aí é onde, nessa idade, precisa ter uma atenção maior de pais, professores e profissionais que são chamados pela família para cuidar. Pois é, então tem que tomar muito cuidado antes de já rotular, né? Exatamente. Na verdade a gente vê muito isso, rotulando. Essa criança é hiperativa